Muito bem, vamos iniciar então o nosso encontro com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Imploramos a ti, Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, que venha em nós e sobre nós a graça e os movimentos desse mesmo Espírito, para que em tudo possamos estar verdadeiramente dispostos às moções, os movimentos de Deus em nós. Pedimos também a intercessão do nosso Santo Anjo da Guarda. Tudo isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos hoje falar sobre a gula, falar um pouquinho sobre a gula, a gastripargia, né? Falar da gula, falar da a gastripargia, como é conhecida no seu termo mais técnico, né? Como diz Padre Paulo Ricardo, a gente vai perceber que ela é uma porta de entrada para muitos pecados, né? Para muitos maus hábitos, se você não quer dar o nome de pecado. Eu lembro de uma questão muito evidente, logo que eu entrei para o convento, eu comecei a perceber que toda vez que eu me excedia um pouco nas questões dos alimentos, eu ficava mais aberta nas questões da própria castidade. Então, logo de cara, no início, lá atrás, antes de entender tudo isso aqui, já ficava muito claro que a gula, ela abria portas. Ela tinha essa característica de deixar vulnerável as nossas próprias lutas para viver as virtudes. Por que eu estou trazendo isso aqui, esse exemplo? Porque ainda que a gente não tenha o conhecimento, ainda que a gente não entenda a partir de um conhecimento teórico, humanamente falando, na simplicidade, é fácil perceber que, de fato, o excesso ele vai abrir muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas nos fazendo ficar tendenciosas para os hábitos que não nos ordenam, mas ao contrário, nos desordenam. E a gula, ela tem essa característica de... eu dava um exemplo esses dias, né? 2 exemplos que eu achei interessante. Um é que a gula é como se fosse uma vaselina, que você passa, então aquele pau de sebo, né? Que o povo tenta subir e fica escorregando. Então, a gula é como se fosse esse óleo que passa ali e que você tenta outras virtudes, outros bons hábitos, e muitas vezes você não consegue porque essa porta da gula, do excesso, ela está aberta. Ou então, um outro exemplo, é como se você fosse ter uma relação conjugal e você está usando camisinha. E aí você torna a tua relação conjugal infértil. Ou seja, ela acontece, você tem partes ali da relação conjugal, mas você não tem ela por inteira, porque ter a relação conjugal por inteira quer dizer que estamos abertos à vida, a frutos, né? Então, a gula, embora muitas vezes possa parecer algo muito simples, muito corriqueiro, e no cotidiano, às vezes, ela possa estar até meio que despercebida para a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também, ela existe e ela não é tão
simplesinha ou tranquilinha como a gente às vezes pode pensar. Deixa eu fechar minha janela que eu estou com um frio danado aqui. Aí, como eu gosto de trazer, eu trouxe aqui a etimologia, né, da palavra, que eu trouxe a gula. E aqui, olha que interessante, né? Quando a gente olha para a etimologia, a gente vê que existe ali um excesso de indulgência. Aí eu fiz questão de trazer o que de fato significa indulgência. E a indulgência, ela traz um perdão para uma pena. A gente católico tem a indulgência bem marcada na nossa cabeça, mas ela traz o perdão para uma pena, perdão para uma falha, ela traz bondade, né? E bondade e tolerância. Só que quando a gente está falando da gula, nós estamos falando do excesso de indulgência. Então, quer dizer, eu tenho um excesso de tolerância comigo mesma, eu tenho um excesso de perdoar as penas, eu tenho um excesso de perdão para comigo mesma. Então, esse excesso já traz uma desordem, porque todo excesso de qualquer coisa, ele significa uma falta ali por trás, né? Já a palavra gastroenterologia, ela tem uma característica de loucura, né, de desenfreamento. Então, nem sei se existe essa palavra, desenfreamento, mas o que é interessante aqui? Na etimologia dela, fala, né, do estômago e da loucura. Só que a gente vai ver também um pouco mais para frente que, claro, o estômago ele está no corpo, para o bom funcionamento do corpo, então, né, ele mora no corpo, mas nada é desligado entre alma e corpo, né? Então, a gente vai perceber que essa loucura, esse desenfrear, ele não parte exatamente do corpo. Então, é necessário que a gente tenha essa atenção que existe muitas vezes nesse comportamento da gula essa falta de freio, essa falta de limite, essa falta de meta, e a gente pode dizer, né, essa falta de saber onde eu quero chegar, não é? Eu trouxe um trecho aqui, né, da escada do paraíso, tá? Esse aqui eu vou ler na íntegra, porque eu acho que ele é muito importante. Eu vou deixar lá no Drive para vocês depois o texto completo, tá? Na íntegra lá, para que vocês depois possam dar uma olhadinha. Mas, o que diz no trecho, nesse trecho que eu trouxe para vocês? O meu filho primogênito é a gula falando com São João, tá? Então, ele traz um texto onde, em alguns momentos, ele tem uma conversa com a gula, ele questiona a gula. E aí, ela está dizendo para ele: o meu filho primogênito é o espírito de fornicação. Depois dele, em segundo lugar, vem a dureza de coração. E em terceiro lugar, o sono. Gente, isso daqui, talvez porque eu tenha passado pela vida religiosa e tenha convivido com muitos irmãos e irmãs, padres, bispos, durante muito tempo, isso daqui é muito simples de observar. Essas três características, de fato, são muito presentes na vida de quem não freia a
a boca, no sentido da comida. Então, isso aqui é muito certo mesmo, é muito certeiro. Depois, é de mim que provém o mar dos maus pensamentos, as ondas da imundície, o abismo das impurezas desconhecidas e inominável. A gente pode perceber aqui, a gente trazendo um pouco mais também de uma experiência pessoal, quando a gente faz trabalhos com sofredores de rua, o que acontece na rua? A rua é uma total desordem. A rua é um lugar onde está tudo fora do lugar. Primeiro de tudo, é aquela pessoa que está ali fora de um lugar abrigado, de um lugar adequado para que ela possa viver, humanamente falando, de ter as suas necessidades básicas atendidas. Então, já começa por aí. Mas, além disso, toda uma desordem espiritual, toda uma desordem interior que a pessoa traz. Toda essa bagunça. E esse trecho aqui, ele lembra muito isso. Quando a gente está com os sofredores de rua e a gente senta para escutá-los, para ouvir a história, para ouvir as dificuldades, para ouvir a dor, né, aquilo que eles trazem, muitas vezes existem coisas que de fato a gente não consegue dar nome. E a gente não consegue falar, meu Deus, como o ser humano chega nesse ponto de coisas realmente muito fora daquilo que é próprio do ser humano, minimamente equilibrado, né? Emocionalmente falando, enfim. E aí a Gula continua dizendo: minhas filhas são a preguiça, o mexerico, né, a fofoca, o atrevimento, a chacota, a bufonaria, que também é palhaçada demais, né? A contestação, a birra, a desobediência, a insensibilidade, a escravidão, a autossuficiência, a arrogância, o exibicionismo. E depois dessas coisas vem a oração impura, os pensamentos agitados. Veja, essa terceira parte aqui que a gente leu, quando a gente olha para a nossa atualidade, para a nossa época, para o nosso hoje aí do mundo, o que a gente vê, se não todas essas questões em grande evidência? A gente vai para a internet e a gente vê, não estou fora das questões da própria igreja, tá? Começando aqui pela nossa casa, a Igreja Católica. Não estou fora ali do mundo católico, tá? Mas também, é claro, mas começando por aqui. A gente vê, por exemplo, na internet, muitos irmãos e irmãs que, ao invés de prestar um serviço de caridade, ainda que seja na exortação, tem uma característica de espizinhar o outro numa falsa caridade de quem está dizendo a verdade para que o outro possa encontrar também essa verdade, mas que está num posto, num lugar de arrogância, como quem eu sei e você não sabe, eu consigo e você não. Todo conhecimento passa por aqui e você não tem nenhum. E essa arrogância se torna esse exibicionismo, muitas vezes, né? Que esconde uma autossuficiência enorme, que muitas vezes não tem por trás desse conhecimento a própria presença de Deus, essa oração que na vida pessoal se torna impura. Então, na nossa atualidade, a gente tem muitas questões dessa terceira parte. Se a gente olhar para a própria questão das comidas em si, o quanto é tudo muito refinado, tudo muito
bonito, tudo é refinado mesmo a questão. Isso em si não tem problema nenhum, e a gente vai ver isso mais para frente. Pelo contrário, tudo que é belo de fato provém de Deus. Um prato bem feito, ai, que delícia, né? Quando a gente vai fazer um prato, colocar um detalhezinho em cima, organizar o prato para que ele fique bonito, colocar uma mesa bem posta, isso é até um ato de serviço, de delicadeza. Porém, todo exagero, todo excesso em cima disso se torna um hábito ruim. Você entra nessa gama aí que a gula comporta. Aqui a gente vai entender que a ordem, de fato, né, como a gente já viu, quanto é importante a virtude da ordem, ter ordem das coisas é algo fundamental para que a gente não se perca na própria gula em si, e como ela é uma porta, que a gente não se perca nos outros hábitos ruins, né? Todo criado é bom, desde que seja um meio para nos levar ao fim, que é a nossa vida com Deus. Então, todo criado é bom, porque quem cria não somos nós, quem cria é Deus. E se Deus cria, Ele que é a sabedoria, Ele que é o onisciente, onipotente, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele toca é bom. Então, todo criado é bom. E quem criou os alimentos naturais foi Deus. Quem dá inteligência para o homem pegar esses alimentos, entender esses alimentos e compor esses alimentos de maneira que possam sustentar o corpo do homem, é bom. Foi Deus que deu essa inteligência, por isso é bom. Então, quando o homem pega lá, aqui está me vindo muito à mente a Santa Idelgarda, né? Eu sei que não pronuncia assim, mas eu não consigo pronunciar bem certinho. Mas, literalmente, ela. Então, quem deu toda aquela inteligência para ela, compor os alimentos, entender para que serve cada um? Deus, quando a gente pega uma erva lá da hortinha, pica ela, coloca lá na comida para ela ficar mais gostosa a comida. Gente, Deus deu tudo isso para a gente. As ervas curativas, os alimentos curativos, tudo isso é bom. No entanto, isso não pode me servir para que eu faça disso meu fim. Então, se não tiver uma mesa bem posta, eu não quero nem sentar para comer. Se não tiver aquela comida que eu amo, eu nem quero. Se a comida daquele dia passou um pouquinho do sal, ou faltou um pouquinho do sal, já fico indisposta. Então, a gente não deve colocar no meio, né, o fim das coisas. E aqui eu trouxe esse anel para lembrar daquela história de Santo Agostinho, né, que ele traz ele conta uma historinha, né, como se o noivo, o rapaz pede a namorada em casamento, né, então dá um anel de noivado para ela. E ela fica tão encantada com aquele anel de noivado que ela esquece do próprio noivo. Então, aquele anel passou a ser para ela um encanto, que beleza, que lindo, que maravilha, que ela esquece até do próprio noivo, esquece até do próprio matrimônio, do que consiste, ou para que serve aquele anel que foi dado para ela. Então, ela perde a noção da importância do noivo e da importância do que está acontecendo ali, que é o próprio matrimônio, né, como missão, como vocação que chegará. E a gula, ela faz isso com a gente muitas vezes, né? Ela tira a gente do fim e coloca a gente só no meio. Então, vamos lá. Por que a mesa é considerada um dos altares da casa? Porque ali na mesa a família se reúne, a família conversa, a família se conhece cada vez mais, a família chora junto, a família ri junto.
Na mesa, é possível sentar e olhar uns para os outros, alimentar os olhos no bom sentido da coisa, de contemplar o outro, de estar com o outro. Então, a mesa é um dos altares da casa. E porque ela é um dos altares da casa, ela precisa ser bem composta, bem cuidada. Então, sim, eu vou providenciar, na medida do meu possível, eu vou providenciar um belo jogo de jantar, eu vou providenciar um belo jogo de café, eu vou providenciar uma plantinha para ficar bonitinha a minha mesa, eu vou providenciar tudo para que a minha mesa, que é o altar da casa, um dos altares, possa estar bela, né? Possa, na medida do meu possível. Então, a gente precisa ordenar, lembrando que a gente está falando de dentro para fora, né? Preciso ordenar as coisas para que esse pecado, esse mau hábito da gula, ele não atormente todo o meu processo, toda a minha luta, toda a minha batalha de galgar outras virtudes. E a gente tem aqui a cegueira do pecado original, né? O pecado original, ele trouxe essa nuvem para a nossa vista, ele trouxe esse turvo que deixa a nossa vista embaçada. Então, lá, quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles tinham tudo que eles precisavam, tudo que eles necessitavam, eles tinham. E aí eles pegaram lá o fruto, e comeram o fruto, ouvindo as tentações da serpente, comeram o fruto. E nesse fruto a gente pode trazer a simbologia de todo criado, de tudo que é criado, quanto a gente usa o criado, para o bem ou para o mal, para a ordem ou na desordem. Então, quando o pecado original aconteceu, nós passamos a enxergar as coisas com uma certa confusão. Nós passamos a enxergar os benefícios, os dons de Deus, como se aquilo ali fosse em si mesmo o próprio Deus. Então, a gente muitas vezes idolatra os bens e os dons que Deus nos dá e afastamos Deus daquilo ali, né? Então, ao invés de adorarmos o Deus das coisas, adoramos as coisas de Deus. Então, isso daqui, muitas vezes, minha gente, passa despercebido no nosso dia a dia, tá? Então, a gente precisa ter uma certa atenção com as questões pequenas e simples do nosso cotidiano, para que a gente possa ter sempre um bom exame de consciência diante de nós, para que a gente não perca de vista essas portas grandes que se abrem na nossa vida, achando que elas são comuns, que elas são normais ou naturais, né? Porque acaba sendo normal de fato, mas não natural. Então, aqui, a gente procura comida, na comida, felicidade que só é possível no próprio Deus, né? E aqui a gente tem que ter um cuidado enorme. Por quê? Porque muitas vezes, nós, principalmente nós mulheres, os homens também, é claro, mas nós mulheres, porque somos mais sentimentais, mais sensíveis às coisas, nós buscamos nos alimentos a recompensa e a compensação por coisas que a gente está sentindo. Então, por exemplo, eu estou num dia que eu estou muito ansiosa, muito agitada, e aí eu estou no meio do meu trabalho, não estou conseguindo pensar direito, e aí eu me levanto e vou tomar um café, ou vou tomar um suco. Usar o café, o suco, como uma ferramenta, como um utensílio para me ajudar a voltar para mim mesma, numa vida interior com Deus, Eu vou lá, levantei, andei, peguei o cafezinho, estou tomando cafezinho ou suco, e nesse movimento
eu estou sentindo gosto bom do suco, do café, mas eu estou aproveitando desse momento, fazendo desse momento um ato de pausa para que eu possa voltar para cá, para dentro de mim, e me encontrar de novo com Deus, deixar que Ele me refaça, para que eu possa voltar para o trabalho melhor. Isto é uma coisa. Aqui eu estou fazendo usufruto, se eu posso dizer assim, daquele bem que Deus me dá para algo bom, ou seja, para a minha vida com Ele, para que na minha vida com Ele eu possa, então, converter isso em trabalho. No entanto, se eu estou no mesmo exemplo, mas ao invés de levantar e ir lá tomar uma xícara de café ou um copo de suco, eu me dou a várias barras de chocolates, ou então encho a minha mesa de guloseimas e coisas gostosas, porque eu preciso estar comendo, preciso estar comendo, preciso estar comendo. Aí a gente já entrou numa desordem, já entrou na falta de freio, e aí a gente fica igual aqueles cavalos selvagens, né? A gente vê em filmes ou em seriados que tem esse tipo de história, né? E aí a gente vê os cavalos selvagens que ninguém segura, ninguém doma, ou então aquele boi que fica na loucura lá, e né, não sabe o que faz, fica para lá e para cá, quer bater em todo mundo. Então a gente acaba ficando sem freio, sem uma direção. Então existe a diferença e a gente precisa ter essa atenção entre usar bem os alimentos e a falta do freio, né? Quando a gente está, por exemplo, na TPM, o nosso corpo, ele de fato, ele sente falta de algo mais doce, por exemplo, que vai ajudar a gente a, quimicamente falando, nosso corpo, a gente a ter mais disposição, mais energia. Ok, na TPM a gente comer um doce, mas entre comer um doce e eu encher a minha cama ali num momento de cólica, por exemplo, eu encher a minha cama, encher a mesa do meu trabalho de doces e barras de chocolate, e eu estou na TPM, aí né, falta um equilíbrio que faz parte dessa cegueira, dessa visão turva. Então, como eu disse antes, a gente não separa corpo de alma, né? A gente, claro, quando a gente vai buscar o conhecimento, estudar, a gente faz essa separação para poder entender, mas a gente não separa aqui de fato. Então, tudo parte do pensamento, né? De dentro para fora, como eu falei. Nenhum pecado começa do nada. É interessante isso aqui, porque os padres orientais, eles davam para os pecados capitais o nome de pensamentos. Por quê? Porque, de fato, tudo começa aqui. Não é? Não é à toa que, quando a gente faz exames de consciência, a gente pede perdão também pelos pensamentos. Não se tornaram pecados ainda, mas eles são o ponto de partida para os pecados, para os maus hábitos, né? Então, quando a gente fala da gula, embora a gula precise do corpo para poder, de fato, efetuar o pecado, efetuar aquele mau hábito, mas parte de um movimento da alma, parte de um movimento de dentro, onde eu dou livre acesso, onde eu dou uma poltrona confortável para aqueles pensamentos permanecerem em mim. Lembrando aqui que a gula, ela ajuda com que os nossos pensamentos fiquem muito acelerados, porque veja, se ela é a porta da desordem, se ela abre para muitos outros maus hábitos, invirtudes,
ela vai trazer pensamentos acelerados, pensamentos que ficam nos atormentando ali o tempo todo. Às vezes a gente quer lutar contra os pensamentos, a gente quer lutar contra aquilo que está nos incomodando. E aqui eu não estou falando de pensamentos ruins no sentido de castidade só não, tá? Estou falando de pensamentos acelerados em todos os sentidos. Eu posso não ter problema nenhum com a castidade, embora a gula seja uma grande abertura para a luxúria, mas eu posso não ter problema com a castidade. No entanto, os pensamentos acelerados que vão me tornando ansiosa, que vão trazendo para mim, inclusive, às vezes, transtornos, né? Muitas vezes eles podem estar ligados à questão da gula. Sempre? Não, mas muitas vezes sim. Então, às vezes, eu estou deixando passar alguma coisa ali, né, nesse sentido, e não estou percebendo. Lembrando que a gula, ela não é só comer muito, beber muito. A gula, como eu disse antes, ela é também aquela ilusão de só comer se estiver tudo do meu gosto. Ah, eu não gosto de brócolis, então não como nunca, nem um pedacinho. Ah, eu não gosto disso aqui, eu não como, nem um pedacinho. Ah, aqui, esse suco dessa fruta vai me fazer muito bem nesse momento, porque por conta da minha deficiência que eu estou no meu corpo, ai, mas eu não gosto desse gosto, então eu não bebo. Isto também faz parte, tá? Por quê? Porque eu não estou usando aquele bem da maneira correta. Então, só para a gente não ficar perdida. Não, o problema não está no prazer de comer. O problema não está no prazer dos alimentos, porque se tivesse, Deus não faria coisas gostosas, né? Claro, vai depender do gosto de cada um, mas, por exemplo, você vai comer uma manga, que é uma das minhas frutas preferidas, como exemplo, a manga é deliciosa, né? Enfim, né? Tantos alimentos que, ao sabor do nosso paladar, são gostosos. Então, o problema não está no prazer em si, o problema está se eu coloco foco no prazer. E aí deixo de agir racionalmente, fazendo bom uso daquele bem. E claro, como todo pecado, como todo mau hábito, existe aí uma mentira, escondida ou não, às vezes, nesse meio. E na gula não poderia ser diferente. Então, a gente, o que eu já falei, né, do pecado original, que a gente cai nesse erro de tentar enganar a gente mesmo, a gente cai nas ilusões coloridinhas, que a gente acaba inventando ou acreditando. E aí eu vou voltar naquele exemplo, que é simples para nós mulheres. Ah, estou na TPM, então eu preciso de uma sacola de doces para eu comer todos os dias da minha TPM. A gente está se enganando, isso é uma ilusão, né? Eu preciso aprender a controlar os meus impulsos, eu preciso aprender nesse momento, aproveitar esse momento para consolidar as virtudes em mim e daí por diante. É claro que a gente está falando de uma TPM, quando a gente fala de TPM, a gente está falando de questões fisiológicas, que a gente não tem domínio em si. Mas o que elas trazem para nós no comportamento, a gente pode aproveitar disso para buscar cada dia mais o domínio próprio, o exercício das virtudes. Então, muitas vezes a gente se ilude. Ai, nossa, eu tive um dia terrível no meu trabalho, minha chefe, nossa, estava pegando no meu pé hoje. Ai, errei um monte de coisa e fiz isso com um colega que não foi legal. Aquele dia terrível no trabalho. Você chega em casa e aí você senta e aí você enche a mesa de coisas, são coisas muito gostosas, e você come aquilo ali, come desenfreadamente, porque você merece aquilo ali, né? Porque você teve um dia muito ruim, então você merece aquele monte de comida que você já nem aguenta mais comer. Ilusão, está enganando a si mesma, né? De repente, que você merece, que você precisa é um bom banho,
para que você nesse banho possa se refazer, deixar a água cair, ter contato com o próprio corpo, e se tomando ali de novo consciência de si mesma, do próprio corpo, e de repente, quem sabe sim, uma boa taça de vinho, para você poder relaxar, quem sabe sim, uma coisa que você goste de comer, por que não? Mas dentro daquilo que é justo, né? Daquilo que não é exagero, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, porque nas pequenas coisas, às vezes, a gente mente para a gente mesmo, a gente se engana e acredita na própria mentira. Falei um pouco já disso, mas vamos explicitar um pouco mais, né? A diferença entre prazer e felicidade. O prazer não é ruim, como eu já disse, prazer vem do próprio Deus, senão Deus não teria dado ao homem e à mulher, por exemplo, o próprio ato conjugal, que é prazeroso e deve ser prazeroso. E quando não é de um todo, ainda assim tem uma gota de prazer, se a gente pode dizer assim, né? Porque quando a gente sabe por que a gente está ali fazendo aquilo ali, quando a gente tem o contexto todo, a inteireza da coisa, sempre é prazeroso em alguma medida. Então, o prazer, ele é de Deus, ele foi criado por Deus, ele nos foi dado por Deus, fisicamente falando, né? Então, a gente tem pontos do nosso corpo que a gente sente mais prazer do que outros, por exemplo. A boca, né, a língua é uma dessas, né, desses pontos de prazer. E só que a nossa felicidade ela não está no prazer em si, mas ela está na nossa vida com Deus. Então, eu me alimento por quê? Porque eu preciso que o meu corpo esteja bem. Né? Eu me alimento porque o meu corpo é um meio de louvar e glorificar a Deus. Né? O meu corpo é templo santo, então eu me alimento para isso. Por que eu reúno os amigos para comer, por exemplo? A comida é um meio, ela não é um fim. Eu vou colocar a comida à mesa, a mesa bem posta, volta de serviço para receber os amigos, a família extensa, para que a gente possa se reunir, estar juntos, contemplar uns aos outros, mas não pela comida em si, né? Mas é claro que eu vou fazer o melhor ali por aquela comida. Não vou largar comprar um bolo, abrir, largar em cima da mesa. Não. Se eu puder, eu vou fazer aquele bolo, né? Eu vou colocar numa vasilha, um refratário bonito, né? Numa bandeja bonita, enfim. Mas esse não é o fim, né? O fim é o movimento da alma com Deus. Então, isso daqui é importante a gente pensar para que a gente nem despreze o prazer, né? Senão isso também é maluquice, e para que a gente não esqueça que a felicidade não está no prazer em si. A felicidade não está exatamente ali na comida. Vou voltar no exemplo da TPM. Eu como um chocolate, um doce na TPM para que eu possa, de fato, ter mais ânimo. Pode até se dizer que é uma delicadeza de Deus, aquele gosto bom de chocolate, por exemplo. Mas para que eu tenha um pouco mais de ânimo, um pouco mais de vigor, de fato, não fique tão caído, não fique tão... Porque realmente os meus hormônios estão mexidos naquele momento. E daí em diante, tá? Então, prazer e felicidade não é a mesma coisa, né? O prazer não é ruim, mas ele tem o lugar dele. Aqui eu trouxe como doses de homeopatia, né, para que a gente possa ter uma vida saudável, para que a gente possa ter a cada dia mais a cura dessa doença, né, que eu gosto desse termo, eu gosto da maneira com que o Padre Paulo Ricardo traz isso, né, como doenças espirituais, os pecados capitais, porque de fato é uma doença em nós, né, que precisa ser curada. Então, quando eu utilizo dos remédios
adequados, eu consigo equilibrar isto em mim. Eu consigo galgar essa virtude que contrapõe aquele pecado, que aqui no caso a gente está falando da temperança. Né? Então, a virtude que contrapõe o pecado da gula é a temperança. Achei que eu tivesse posto aqui para vocês, mas não pus. Então, quando a gente encontra uma invirtude em nós, a gente precisa olhar para a invirtude, é aquela questão do mapeamento que a gente já trouxe aqui. Eu preciso olhar para essa invirtude, identificar, dar nome, e quando eu entendi o que ela é, eu não vou ficar olhando para ela, eu vou olhar para aquilo que contrapõe, para aquilo que me traz a cura, para aquilo que me traz o saudável, né? E aí, nesse caso da gula, a gente vai olhar para a temperança, para aquilo que é justo. Então, buscando a temperança aqui na gula, né? Quando eu olho para identifico a bulimia, eu vou buscar a temperança, vou buscar trabalhar em mim o domínio dos próprios impulsos, das paixões, como diz São Tomás, e daí por diante. Eu trouxe, e por que eu trouxe a homeopatia? Por que eu gosto dessa imagem da homeopatia como cura das questões da alma? Porque é sempre um processo. Não é de um dia para o outro. A gente, às vezes, pode ter um estalo. A gente, às vezes, pode ter uma conversão daquele negócio ali meio brusca, né? Bruta ali, rápida. Pode acontecer, mas nunca é só aquele passo. Então, uma pessoa com depressão, em algum momento, ela vai precisar, dependendo do estágio de depressão dela, vai precisar entrar com uma medicação. Né? Uma medicação da alopatia, né? Uma medicação controlada, ela vai precisar entrar com aquilo ali. Às vezes, nas nossas questões espirituais, a gente também precisa, dependendo do estágio. A pessoa está lá em vários pecados mortais, está doente, morrendo, né? Falando da alma. Então, precisa entrar com a alopatia ali, precisa entrar com uma coisa mais forte, para que aquilo ali faça um processo dentro dela, para que ela possa acordar e despertar, e ela vai precisar de comportamentos um pouco mais enfáticos, mais radicais, para que ela não permaneça naquele lugar. Mas após isso, ela precisa de doses de homeopatia. Aquela alopatia, aquele remédio forte, ele vai começar a ter um desmame, e dali por diante ela vai começar a usar a homeopatia. Ela vai começar a suplementar coisas, ela vai precisar ter alguns comportamentos diferenciados na sua alimentação, para que ela possa, então, começar a deixar o corpo dela equilibrado, dar o que é necessário. E para isso, a homeopatia que eu trouxe aqui, algumas doses, né? A gente pode imaginar aqueles remédios, aqueles potinhos de homeopatia com as bolinhas, né? Que é o mais comum e tal. Às vezes também tem as gotinhas. Um deles é a contemplação. E por quê? Eu uso muito a contemplação nos meus atendimentos na psicoterapia. Por que a contemplação? Porque a contemplação, ela nos faz parar, em primeiro lugar. Depois ela nos faz vir para fora, para um outro eu, que é outro eu, que está fora, mas que está dentro. Então, a contemplação, ela faz esse movimento de eu vir encontrar dentro de mim aquele que é o outro, com O maiúsculo, que é o próprio Deus, e trazer ele para dentro, e fazer esse movimento aqui de vai e vem, de ciclo, né? E a contemplação, como ela traz, e aí eu já vou para o próximo ponto, que é o silêncio, como ela já traz uma necessidade do próprio silêncio, ela é aquele momento onde ela vai ordenando em mim as coisas e vai me levando para aquilo ou para aquele que é, de fato, o criador de todas as coisas. E eu posso fazer isso
Não diretamente, por isso que eu oriento isso, inclusive para as minhas pacientes que nem acreditam em Deus, a gente pode fazer isso contemplando não o sacrário em si, contemplando não o crucifixo em si, que também pode, mas a gente pode fazer isso contemplando uma árvore, contemplando uma plantinha dentro da minha casa, contemplando o céu, contemplando a beleza da natureza. Então, a contemplação, ela vai fazer isso com o meu corpo, com a minha mente, né? Com a minha alma, e fazendo isso vai me ajudar a colocar as coisas em ordem. Então, a contemplação, ela é fundamental para que a gente possa galgar esse caminho de cura, né? De cura da alma, de cura desses maus hábitos. E eu posso fazer isso várias vezes por dia, 5 minutos, 2 minutos. No meio do trabalho, eu paro, vou ao banheiro, respiro em contemplação, fecho os meus olhos e fico 2 minutos ali, intencionalmente, ok? Lembrando disso, sempre a gente precisa colocar intenção. E outro potinho da homeopatia é o próprio silêncio. O silêncio no falar e o silêncio também interiormente, onde eu busco silenciar dentro para que eu possa observar melhor fora, porque o silêncio dentro já é uma própria autoobservação daquilo que está acontecendo dentro de mim, para que eu possa me entendendo, percebendo os meus comportamentos interiores, eu possa então trazer para fora os meus comportamentos de uma maneira mais saudável. Então, o silêncio, ele ajuda a gente também a pôr em ordem as próprias questões interiores e, portanto, o próprio comportamento. Tá? E aqui, é claro, que na questão da comida, da bebida, dos exageros, isso também vai me ajudar. A própria oração aqui como próprio, né, como isso quer dizer, de fato, esse diálogo com Deus, né? Não só a reza no sentido de oração lida, né, pronta, que também, ok, também faz parte, mas no sentido do diálogo com Deus, né, de conversa, de me colocar ali, que a gente pode trazer a oração pessoal, como esse momento de contemplação maior do meu dia, onde eu paro para estar só com Ele. Né? Então, no meu diálogo, na minha conversa, na minha intimidade. Então, a oração ela é uma dose de homeopatia que vai todos os dias ali me ajudando cada vez mais a encontrar esse equilíbrio, essa cura, clareando os meus olhos, né? Tirando aquela nuvem dos meus olhos. Claro que não pode faltar o jejum, porque o jejum é algo que vai atuar diretamente no meu corpo também. Por que a gente precisa dominar o corpo? A gente precisa ajudar o nosso corpo a entender, porque o nosso corpo é sensível. A gente toca, né? Meu marido veio quando eu estava preparando as coisas aqui, né, para o encontro. Meu marido veio e aí começou a fazer um carinho assim na minha cabeça, né? Aí eu comecei a ficar mole. Daqui a pouco ele começou a fazer um carinho na minha nuca, né? E o corpo é sensível, né? Eu falei, eu vou me desconcentrar, peraí. Então, o nosso corpo ele é sensível. E a gente precisa ajudar o nosso corpo a entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu limite, que quem de fato domina é aquele domínio da alma, ou seja, da inteligência, né? Quem domina é a inteligência, e não o corpo só com seus impulsos. Tá? Então, o jejum vai ajudar muito nisso, porque eu decido a hora que eu quero comer ou não. Existe a fome, existe às vezes no jejum até aquela dorzinha de cabeça fraquinha que está por ali. Eu preciso ajudar o meu corpo a entender, a minha inteligência precisa ajudar o meu corpo a entender
que quem domina sou eu, quem decide sou eu, e não os próprios impulsos, as próprias paixões. Então, o jejum é importante. Não é à toa que, para nós católicos, a igreja, a gente tem a igreja que nos ensina, olha, sexta-feira é dia de jejum. Faz um jejumzinho aí para poder ajudar, né? Não é à toa, a igreja não faz nada à toa, né? Então, toda sexta-feira, um jejum é para nos ajudar nesse sentido, né? Para nos deixar mais fortalecidas, mais saudáveis. É claro que aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Entrou questão de saúde, precisa prestar atenção. Porque se eu faço jejum desenfreadamente, eu estou pecando pela gula do mesmo jeito. Tá? Porque eu estou indo contra o meu próprio corpo. Eu não posso fazer jejum porque eu tenho diabetes, hipoglicemia. Não faça o jejum inteiro, mas a gente sempre tem um meio de fazer, né? Então, encontre o seu jeito, a sua maneira de fazer aquele jejum. Por quantas horas? Por quanto tempo? Então, encontre isso, desde que isso tenha intenção para que você possa beber essa homeopatia, tomar essa homeopatia, né? E a abstinência, que é algo que deve ser constante na vida do ser humano. Aqui eu não estou falando nem de religião, tá? Jejum e abstinência, não estou falando de religião em si. A gente tem a igreja que nos ajuda a dar sentido para tudo isso. Mas o próprio jejum e abstinência, para qualquer pessoa, ainda que não acredite em Deus, ele é essencial para o próprio domínio de si mesmo. Tá? Então, a abstinência de não comer algo que eu gosto, de não comer naquele momento, de abrir um saco de biscoito e esperar 5 minutos para poder comer, né? Embora aquela vontade está ali, tudo isso faz parte desse domínio de si mesmo. Então, é importante aqui lembrar também de algo que a gente esquece às vezes, que entra aqui também não só o deixar de comer, mas o comer aquilo que eu não gosto, que não me tem tanto sabor. Então, comer aquilo, deixar para comer por último aquilo que é menos saboroso para mim que está no prato, porque a minha boca vai ficar com gosto no final das contas, não do que era saboroso, mas daquilo que não é tão gostoso. Isso vai me lembrar e me ajudar a disciplinar, né, o meu próprio corpo. Então, tem várias maneiras que a gente pode colocar aqui, de coisas pequenas e simples, sem exageros, para que a gente possa ordenar essas questões dentro de nós. E aqui o exame necrológico, né? A gente usa também, muitas vezes, na psicoterapia, dependendo do paciente, né? Claro. Mas aqui a gente pensar, refletir sobre a própria morte, tá? Então, aqui não tem nada de macabro, tá, gente? Não tem nada de pensar na morte, não. É interessante trazer isso aqui. Ontem, a gente acho que está acontecendo alguma coisa, o Alexandre, e aí passou uma imagem de um cemitério, né? Uma cena de um cemitério. E aí eu falei assim, ai meu Deus, olha, colocar uma cadeirinha ali, sentar, fazer uma oração, que coisa gostosa. Né? Ele falou, no cemitério? Falei, porque o cemitério, por que o cemitério? Porque o cemitério lembra a gente a nossa morte. Faz a gente refletir sobre a nossa morte, faz a gente pensar em como está a própria vida no agora, para onde eu vou dessa morte, né? O que vai acontecer comigo? Marcelo, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em vida eterna, eu não acredito, aqui acabou. Ok, mesmo assim. O que você está fazendo aí da tua vida, no teu agora, para que a tua vida seja uma vida boa? Porque se você não acredita na vida eterna, quando você morrer, acabou. E aí você vai levar que tipo de vida? Né? Então, e para a gente que acredita na vida eterna, mais ainda, porque aqui é só um fiasco daquilo que a gente vai ter no futuro. Então, que a nossa vida eterna seja ao lado de nosso Senhor na felicidade completa e perfeita. Então, pensar na própria morte, não de uma maneira, ai, como eu vou morrer, não é nada disso. Pensar na própria morte no sentido do próprio fim. Quando este fim aqui nesta vida terminar, o que os meus hábitos, a minha vida aqui, os meus comportamentos, para onde isso vai me levar? Então, nesse sentido, o exame necrológico
fazendo ele de vez em quando, é importante para que a gente possa buscar uma vida boa aqui nessa terra. Buscar uma vida boa, falando da gula, não quer dizer que eu vou ter sempre comidas maravilhosas, requintadas e mesa com aqueles banquetes o tempo todo. Quer dizer que eu vou aproveitar desses alimentos, dessa beleza que os alimentos trazem, desse prazer que os alimentos têm, de uma maneira justa, de uma maneira ordenada. Muito bem, queridas. Então, é isso. Lembrando no final, né, trazendo de novo, que a gente precisa contra a gula, não é lutar contra a gula, mas é buscar o crescimento da própria virtude da temperança. Então, buscar a temperança, lutar por ela, a gente já está eliminando a gula em nós. Muito bem. Vanessa, que está por aqui, quer fazer algum comentário, colocar alguma coisa, acrescentar? Bom, Marcela, acho que você deixou bem claro, né, o que é a gula. Tem algumas questões no início da aula que eu não conhecia mesmo, né, a etimologia da palavra. Acho que eu não tinha visto nada mais explicado do que foi hoje. Mas é a importância, né, da gente se conter. Eu mesma sou apaixonada por doce, chocolate, e é uma coisa que eu não compro para ter na minha casa, porque eu sei que eu não tenho domínio sobre isso. Então, assim, às vezes a gente vai reconhecer que a gente não tem o domínio sobre tal coisa na nossa vida, mas então a gente não vai se pôr à prova dele, né? Eu trabalho no shopping, então loja de chocolate é o que mais tem lá. Mas quando eu sinto a vontade de comer um chocolate, eu tenho vontade de levar uma barra. Mas eu sei que se eu levar uma barra, eu não vou me conter em comer um pedacinho. Então eu não compro. Eu compro só aqueles que é um bombom ou aquele tablete pequenininho. Mas aí às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas compra, você come depois". Eu sei que eu não vou ter o domínio de colocar ele ali no meu armário, de colocar ele na minha bolsa e falar assim: "Depois eu como". Enquanto eu não ver o fim, eu não vou parar de comer. E é com o chocolate. Vamos dizer assim, o meu problema maior é o doce, né? O chocolate nem se fala. E essa importância da gente saber, né, até onde a gente é capaz, né, até onde a gente consegue se controlar. Se a gente não consegue, então não se pôr à prova. A gente realmente ter esse autodomínio. Isso também é um vencer a gula, né? Com certeza. Com certeza absoluta. Você trouxe uma questão importantíssima aqui, que faz todo sentido e tem toda a razão. Não se colocar à prova enquanto eu ainda não me domino sobre aquilo. É o que a própria igreja ensina também, né? Se você, falando em termos mais religiosos, se você percebe que você não dá conta daquilo ali, daquele pecado ainda é muito difícil para você, corre, foge, né? Sai fora, não compra barra, compra só o bombonzinho. Tá certíssimo. Colocação maravilhosa. Muito bem. É isso, Vanessa. É isso aí, Marcela. Tá bom. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar esse encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te damos graças por esse momento de partilha, de encontro. Encontro entre corações e encontro de corações contigo. Te agradecemos porque nós podemos estar aqui. Por essa graça de poder te conhecer um pouquinho mais, nos conhecendo um pouquinho mais, nos tocando um pouquinho mais daquilo que é a própria natureza humana. Nós pedimos a graça, Jesus, de que por intercessão da Virgem Maria, de São José e do nosso Santo Anjo da Guarda, o Senhor venha nos trazer a consciência, abrir os nossos olhos para aquelas questões que estão relacionadas à gula da nossa vida e que nós não percebemos ainda, para que a gente possa cada dia mais ordenadas para Ti encontrarmos a própria felicidade. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.